Pai, leva-me ao Santo dos Santos, aqui não vou me contentar. Pai, esconda-me em tua presença, onde enfim posso me encontrar. No átrio que vale é o que tenho no Santo dos Santos, não é bem além de ti. No átrio que vale é o que preciso no Santo dos Santos, não existe outro bem além de ti. Além de ti, além de ti. Não busco prata, não busco ouro, a tua presença é o maior tesouro. Vim te adorar, só te adorar, incondicional. Os céus declaram a sua glória, o firmamento anuncia as tuas obras, incondicional. Olá, boa noite, graça e paz, que alegria, estamos aqui em mais um Cá Entre Nós. O Cá Entre Nós é um bate-papo entre mulheres que buscam se atualizar, mulheres firmadas na palavra de Deus, mas no decorrer das edições do Cá Entre nós já estamos fazendo uma exceção, que o Cá Entre Nós não é mais só um bate-papo para mulheres, é um bate-papo para a família, para mulheres, homens, né? Adolescentes, jovens, adultos, de todas as idades, né? Masculino ou feminino. Então, se você tiver aí, né, um marido, parente, alguém que tá aí tranquilão, coloca no bate-papo com a gente, convida, chama para essa roda, porque vai ser um bate-papo bem gostoso, bem interessante para toda a família, eu creio. Nessa noite, eu tô com uma convidada muito especial, muito querida, alguém assim que mora no meu coração já tem um bom tempo, né? Olá, Jaque, seja bem-vinda ao Cá Entre Nós, um prazer ter você conosco, tudo bem? Oi, Dri, tudo bem, graças a Deus. É uma honra estar com vocês, né? Fiquei ansiosa, na verdade, mas é uma ansiedade boa, né? É uma ansiedade gostosa, é um medo que você fica assim com receio, né, de estar participando, que é algo diferente, mas muito honrada de estar participando com vocês, né? Esse momento. Boa noite, gente. Ah, que delícia! Boa noite, seja muito bem-vinda, se sinta em casa, porque aqui é descontraído, né? É para nós, né? Esse bate-papo é entre nós aqui, porém tem uma mulherada conectada, super apaixonada em você, um monte delas você conhece, outras vão te conhecer hoje, mas você é apaixonante, então vai ser um tempo muito agradável, eu creio. Que delícia! Já, eu te conheço já faz tempo, né? Minha amiga, estivemos juntas na Visão Celular, né? Passou um tempo aí sendo discípula, e hoje você não está na mesma cidade que nós e tudo mais. Então, assim, primeiro, conta para o pessoal quem é Jaque. Jaque é o quê? Não. Jaqueline? A Jaque, né? Jaqueline, mas gosto que me chamem de Jaque. Acho que Jaqueline é mais quando vão chamar minha atenção. Mas é Jaqueline, filha da Áurea, do Dezinho, irmã da Edilane, da Daniele, da Daia. Então, assim, esposa do Sidney, né? Opa, por favor, né? Esposa do Sidney. Então, assim, é uma pessoa que, com o tempo, a gente vai amadurecendo muitas ideias, né? Amadurecendo pensamentos que a gente sempre teve, que a gente nunca parou, né,
para fluir. E nos últimos anos eu parei um pouco para pensar um pouco nisso, né? De focar nos meus ideais. E aí veio a psicologia, né? Que até então nunca tinha pensado nisso, na verdade, né? Sempre quis trabalhar em empresa, porque até então eu sempre morei em cidade pequena. Primeiro foi Cabralha, até os 15 anos. Depois, com 15, vim para Arealva. Fiquei até os meus 18. Então, queria ir para Bauru trabalhar, fazer administração, trabalhar em empresa, na área financeira. Era doida por isso. E fiquei até os 24 anos nisso. Tanto que eu fiz administração e depois eu quero fazer um técnico. Fui fazer técnico de finanças. E no técnico de finanças, no segundo semestre, o professor, né, Beto, um psicólogo, na verdade, deu uma aula de psicologia, eu me apaixonei. Foi assim, fantástico. Como assim, amor à primeira vista? Gente, o que eu tô fazendo aqui? Nesse lugar, né? E aí eu falei, na segunda aula, eu falei, professor, não vou, eu não consigo continuar nesse curso, porque não é isso que eu quero, né? Era coisas que eu fiquei atuando 10 anos, realmente, era o que eu gostava, trabalhar em empresa, né, na área financeira, mas, né, administrativa, mas não era mais aquilo, eu via que não tinha mais, né, aquele amor, eu tinha acabado. E aí eu fui para o curso de psicologia. Que bacana! E aí foi apaixonante. Um desafio, né? Foi, muito desafiador, porque assim, eu já não estava mais com 18, né, que normalmente a gente entra na faculdade, eu já estava aí com 24, 25 anos, né, então eu já estava mais amadurecida naquela ideia, na verdade. Fui realmente num susto? Fui. No susto não, que eu me reconheci, na verdade. Mas a gente vai com aquilo lá, não é isso que eu quero mesmo. É diferente quando você sai, né, do ensino médio, você ainda está amadurecendo as ideias, né? Então, assim, foi muito bom o tempo que eu trabalhei na área administrativa, mas agora eu falo que eu tô apaixonada por isso. Não me vejo fazendo outra coisa. E o resultado sempre é melhor, né? De nós sermos apaixonadas no que fazemos. É muito bom, muito bom. Eu me formei fonoaudióloga, muito apaixonada no que eu fiz, né? Trabalhei, tive alguns pacientes, trabalhei um tempinho lá no CEDALV. É realmente, assim, recompensador, é prazeroso, né? Trabalhar com pessoas podendo fazer o bem, né? E depois a vida deu uma guinada, eu acabei indo para o administrativo, financeiro, recursos humanos, né? Severina, lá na ProAr. Fui provisório, carreguei até muito material no início, nas costas, porque a situação requeria aquilo. Porém, eu descobri um prazer de trabalhar lá, sabe? Então, isso deu um bom resultado. Então, quando a gente encontra o prazer de fazer aquilo que se propõe, o resultado é além do esperado, né? Então, eu tenho ouvido muito comentário sobre a doutora Jaque, a psicóloga, e eu fico muito feliz, muito feliz. Ai, né? Que gostoso. Porque eu te conheci ali sendo discípula da Fran, né? Da Francine, a nossa gaúcha. Então, foi ali que eu te conheci, ó, já que trabalha na empresa tal, ela faz o administrativo. Então, a gente foi acompanhando toda essa sua trajetória. E realmente, você é guerreira, você é batalhadora e não tem como não vir uma vitória muito grande, né? Um sucesso muito grande em tudo que você faz. Então, hoje, quando surgiu, né, no meu coração de te convidar para o Cá Entre Nós, eu fiquei meio relutante, né? Eu falei, bom, mas vai ter papo com a Jaque, hoje ela é muito técnica, né, no que faz, mas vamos lá, Senhor, se é isso mesmo, firma e confirma, né? E deu muito certo, né? Vamos lá, lancei o convite e vamos pular os meios e ir para o final. Exatamente. Certo. Então, aqui, a nossa proposta hoje é
é assim, dentro da palavra de Deus, porque eu sei assim, já que é cristã, né? Sim. Então vamos fazer um parênteses aí. Você nasceu em berço evangélico? Não exatamente. A minha mãe começou a assistir, que a gente morava no sítio na época, eu acho que eu deveria, não lembro quantos anos eu tinha, mas deveria ter uns 4, 5 anos. E ela começou a assistir R.R. Soares, né? Colocar que meu pai ficou doente na época. E ela começou a se converter naquele momento. E aí ela começou a ir para Quadrangular, que era a igreja que era em Cabralha, né? Então, a gente... na verdade, ela ia assim. Ela ia um pedaço na Católica com meu pai, né? E depois ia para Quadrangular. E depois ela se firmou realmente na Quadrangular e ela levava a gente, porque pequeno leva, né? A gente não tem opção, escolha, né? Eu comentei ontem na igreja que até uma certa idade o filho vai por imposição, vambora. E aí que a semente é plantada, né? Sim, e aí eu participei, né, do louvor da igreja, da escolinha das crianças. Então foi até os meus 15 anos. Só que assim, a minha irmã mais nova, né, ela nasceu desde, né, da gestação, a gente sabia que ela tinha algum problema, mas a gente não sabia o que era, na verdade. Então minha mãe passou muito tempo, quando ela nasceu, passou muito tempo no hospital. E aí a minha família, daqui de Arealva, né, porque lá em Cabralha a gente não tinha nenhum familiar, né, eram os amigos que cuidavam da gente, na verdade. Falou, não, vamos levar eles para Cabralha, porque ficava só o pai com as crianças, né, então pelo menos aqui tem as tias, tem o vô, a avó, então ajuda a cuidar. E aí foi quando a gente veio para cá, né? E aí a gente procurou uma igreja quadrangular, porque para mim, né, a gente nasce, vai sempre numa igreja, a quadrangular era muito acolhedora, eu gostava, amava muito a quadrangular, né? Amo. Mas aí a gente veio para cá e o pessoal acolheu a gente, iam buscar a gente em casa, né, levar na igreja, porque era longe. Então foi muito bacana, só que com isso vem a juventude, né? E quer conhecer o mundo lá fora. Infelizmente tem essa. E como a minha mãe não estava tão presente mais, porque ela passou meses e meses dentro de hospital. E aí a gente se vê um pouco mais vulnerável, porque não tem ali ninguém na sua cola, né? Você tá, né? Não tem ninguém te cutucando. E aí, realmente, né? Fui pro mundo, mas aquele pé, né? Tá na igreja, mas vai pra pracinha, porque aqui em Arealva é isso, né? Pracinha, o pessoal vai, se conhece. Então, tinha esse meio. E quando eu fui para Bauru, já estava um pouco mais, com 18 anos, mais amadurecida, né? E sabia, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E eu fui procurar a igreja, só que como não tinha condução, eu conhecia só a quadrangular que tem aí na avenida, lá embaixo, para rodoviária. E eu morava lá e eu morava perto do Vitória Régia, então para mim era muito longe, eu não sabia andar de ônibus, nada. E aí eu encontrei uma igreja próxima que foi a Renovada, que era mais perto, próxima, eram algumas quadras. E aí eu fui frequentando, mas depois, de novo, né, o mundo vai te mostrando, os meus amigos vai chamando, vamos para tal baladinha, vai fazer, em Bauru tem muitas opções, né, a gente sabe que tem muito barzinho e tal, e eu fui, mas eu nunca fui aquela pessoa de alguém chegar e falar, nossa, você... né, bebeu e passou mal, aquelas situações que alguns jovens sim, né, o que era? Eu gostava de sair e curtir com os amigos, só que nisso a gente acaba se envolvendo com situações que a gente vai trazendo pra gente, aí você para assim, quero casar, né, quer ter um relacionamento sério, mas onde que a gente vai encontrar? Não encontra em balada. É difícil, né, o povo que tá na balada quer curtir, né? E para casar a gente quer alguém que leva a sério. E eu sabia, né? E aí chegou um ponto que eu não estava mais tão focada dentro da Renovada, eu não participava tanto das atrações, das situações que tinham lá dentro da igreja. E aí o pessoal da empresa que eu trabalhava, que na época foi a Zopone, falou, vamos no avivamento pleno, você vai gostar, os jovens faz isso, faz aquilo, tem um monte de interação. Aí uma outra amiga, vamos também, que era a Carolzinha, e o Eduardo, vamos, você vai conhecer. E aí eu achei muito bacana eles me convidando. Que custa? Porque aí na época eu falei assim, né? Se eles estão me convidando, eu vou conhecer. E aí no primeiro dia lá, teve a oração, né? E a Carolzinha, vai lá na frente, me empurrou.
Eu falei assim, mas eu já sou convertida, eu sou batizada, eu não preciso ir lá na frente, né? Porque a gente imaginava, quem vai lá na frente é quem não conhece Deus, né? Ela, não, vai. E aí, quem me pega para orar, para falar e chamar para a célula? A Fran, né? E aí ela ficava me chamando para ir para a célula, e eu assim, sabe, meio relutante, porque eu não conhecia a célula. Para mim era só ir na igreja, né, durante os cultos na semana, ou só no domingo, ou no sábado, e não tinha essa interação, não tinha esse conhecimento de célula, como que era. E eu relutei um pouco, ela sabe disso, que eu relutei, ela me chamava, já que vem na célula, eu vou. E até que eu fui, gente, aí eu me apaixonei, porque é um acolhimento, uma coisa tão grande. Na época eu não fazia psicologia, que foi acho que 2012. Isso, eu não estava ainda cursando psicologia. E para mim aquele era um momento terapêutico. Era um momento que eu me entregava, que era acolhida, que todo o sofrimento, todas as situações que estavam acontecendo na minha vida, que já estava, né, virando, porque tinha saído da igreja, então estava uma bola de neve. Realmente eu estava em algumas situações que eu não queria mais viver aquilo. E ela me acolheu com todo o coração. E foi caminhando junto comigo. Então foi muito bom esse momento, né? Até eu chegar realmente com vocês, de participar dos eventos. Esse dia eu estava vendo foto. Coisa mais gostosa do mundo. É bom. A visão celular, ela nos oferece uma ferramenta tão maravilhosa que é o acompanhamento, né? O ombro a ombro, o braço para você poder se pendurar, né? Tem hora que a gente precisa de um colo, uma instrução, um puxão de orelhas, né? Muitas vezes a gente precisa de um puxão de orelhas. E assim, quem não está ali acompanhando de perto, não consegue enxergar determinadas coisas para dar um norte, né? Então, a visão celular, ela é maravilhosa por isso, porque por ser pequenos grupos, ela nos proporciona nos conhecermos muito melhores, né? Formar, assim, o nosso ambiente de intimidade, e o crescimento espiritual é muito mais rápido e mais intenso, né? Demais. O pastor Luiz Fernando, ele uma vez ouviu da apóstola Ana Marita Terra Nova, que na visão celular nós nos tornamos vitrines, né? Então todos nos olham, nos veem, então não dá para ficar fazendo de conta. Tem muitos olhares ali, então não dá para se manter, né, numa pose, numa fachada por muito tempo. Então é aí que vem um grande tratamento. E eu acho maravilhoso. Muito bom, muito bom. Mas a Jaque hoje madura, esposa, psicóloga, né? Tem já, né, o seu ambiente aí, Arealva, sua família. E nós estamos vivendo um tempo atípico. Ninguém nunca sonhou em passar por uma pandemia. Eu nunca sonhei. Existiu lá em 1918 a gripe espanhola. Eu nem tive tomar conhecimento disso. Né? A gente vai atrás das duas coisas, das catástrofes, muito pouco. Então, hoje vivemos uma pandemia. Vivemos, né, uma orientação de quarentena. As famílias estão mais reclusas, né? Todo mundo dentro de casa. Eu vejo que, assim, para quem sabe aproveitar, é uma super oportunidade de um alinhamento familiar, né? Aqui em casa mesmo. Meus filhos estão com 20 e 22 anos, né? Esse ano, eu faço 24 anos de casada. Oh, uau! Falta um para eu casar de novo, com o mesmo marido. E nós namoramos 6 anos. Então, assim, eu estou fazendo 30 anos com o Luiz. Mas a gente sempre tem que se realinhar. Então, no início da pandemia, fecha tudo, todo mundo para dentro de casa, bora para dentro da arca. Meu Deus. Surtamos, cada um num dia. Graças a Deus que nós fizemos uma escala de surto. Não foi todo mundo junto. Então, nos adequamos. E hoje a vida, o relacionamento familiar, a parceria, sabe?
o fazer muito mais coisas do dia a dia junto renasceu. Porque quando eles eram pequenos, era tudo junto. A gente arrasta os filhos e vamos. Depois eles vão tendo vida própria, cada um vai tendo seus compromissos e a gente respeita. Mas dentro da quarentena, volta para o quadrado. Eu vejo que nem todos os lugares, nem todas as famílias têm elaborado dessa forma. Assim, para nós, né, firmado na palavra, firmado em Deus, buscando mesmo se rever todos os dias. Aí eu fui certa nessa atitude. Poxa, marido, eu não achei que você foi certo, mas eu também tento ver o lado dele, porque o Senhor nos ensina a ver o outro, né? Então a gente pesa muito isso. E todo mundo procura ir nessa linha. Para nós não foi fácil. Aliás, não está sendo fácil. Eu imagino assim, em outras famílias, com outras estruturas. E aí que eu queria você, como psicóloga, que você colocasse um pouco para nós, né? A sua visão disso tudo, né? Eu não sei a violência doméstica, se isso cresceu ou se continua do mesmo jeito, só era algo encoberto. Então, assim, agora eu vou te explorar. Você fala o seu lado psicóloga, técnica, e eu continuo na palavra. Vamos embora. Vamos. Então, nessa pandemia, a gente viu, assim, muitas crises, né? Crises de ansiedade, pessoas que, assim, teve muito aumento de crises de ansiedade, algumas com depressão, né? Bastante com depressão, e aquelas umas que já, assim, já gostavam de ficar excluídas, na verdade, né? Gostavam de ficar no seu cantinho, aproveitaram. Porque, eu não saio, né? Porque teve muitos casos disso. A pessoa aproveitou que não pode sair para ela realmente não sair. E aí isso acaba piorando os casos de pessoas que têm esse transtorno de não sair, ficar excluída, não ter esse relacionamento social, né? E isso também não foi bom. Mas no caso do relacionamentos abusivos, da violência doméstica, aumentou muito, muito. Eu não sei se você viu um aplicativo da Magazine Luiza, que eles fizeram uma campanha para as pessoas, as mulheres denunciar, né? Então, fazer de conta que eu estou fazendo uma compra, né? E eu vou lá no aplicativo do Magazine Luiza, eu clico acho que numa área que tinha lá e solicitava ajuda, né? Colocava que estava sofrendo violência doméstica. Então, esse aplicativo que começou o ano passado, ele teve um aumento de 400%. Meu Deus. Né? Então, assim, que assim, realmente porque as famílias, o que acontecia? A mulher que sofria agressão, e a gente não vai falar só de agressão física, né? Que é psicológica, né? A verbal, a moral, é forte também, né? Não é só a física. E aí, ela aproveitava aquele momento que ela saía de casa para trabalhar, né? Que ela levava o filho na escola, então ela ficava longe da pessoa que estava machucando ela, daquelas agressões. E aí se vê dentro de casa, igual você falou, a família inteira, se já tinha conflito, e aí você vê aquela família, todo mundo junto, né? Ela não tá dando conta das crianças, porque ser professora, mãe, né? Algumas colocaram ser mãe, psicóloga, professora, tudo ao mesmo tempo. Faxineira, cozinheira, passadeira. Jesus! Passei por isso. Então, imagina só aquela mulher que também recebe esse tipo de agressões, né? Psicológica ou até mesmo física. Então, e a mídia? A mídia começou a ver isso, né? A ONU começou a soltar e ver que estava tendo muitos casos de mulheres que estavam aumentando muito. E aí eles começaram a se preocupar com isso, realmente. E aí começou bastante campanha. Hoje mesmo, eu estava andando de carro e estava tocando a rádio, não lembro nem que rádio que era. E aí falava assim, fala o som desse barulho. Aí, é um passarinho, eu nem lembro qual que era o som. Mas acho que coisa, né? Tonta, pra que ficar, né, falando qual que é o som das coisas? E aí chegou no ponto que era um casal brigando, né? Era um casal brigando, discutindo coisas, sabe? Barulho, quebrando. E eu falei assim, poxa, olha isso.
Então, assim, a mídia, ela tá muito voltada mesmo para mostrar, ó, é violência, né? As pessoas têm que ajudar, escutou, tá acontecendo alguma coisa, pede ajuda. Então, eu achei bacana isso, porque não é só as redes sociais, as rádios que estão muito disso também, de trazer isso para a pessoa, né? Trazer esse relato. Não, você tem ajuda, você pode pedir ajuda, porque acha que ela vai conseguir sozinha sair daquilo e não consegue, né? E o que eu vejo, assim, para mim, me chegaram poucos relatos de violência doméstica, né? De marido agressivo, filhos agressivos. Às vezes, a agressividade, a violência doméstica parte da esposa. Então, né, agride não só o marido, mas a família toda. Porque então, não é só falar que é do homem para a mulher, né? A gente às vezes vê muito disso, né? Do homem e da mulher, mas a gente sabe que às vezes a mulher perde o controle por causa da raiva, daquele momento de tensão, porque tá fazendo tudo sozinha, e não é só, né? A gente tem que olhar os dois lados. Os dois lados, né? Então, não podemos ser parciais, né? Nós temos que ser imparciais. Então, hoje eu exerço a função de pastor à frente de uma igreja. Por muito tempo, eu fui pastora diante de uma macrocélula, né? A líder de vários líderes, mas era algo muito diferente do que estar liderando uma igreja. Então, hoje, o foco é o pastor da igreja. Chegou num problema que está acima do que o líder se vê na condição de orientar, de direcionar, e vem para o pastor da igreja. Então, no caso hoje, sou eu para estar ali direcionando as mulheres. Então, a gente procura mesmo estar dentro da palavra de Deus, mas numa imparcialidade. Eu não posso puxar para a mulher que ela tem razão, que às vezes eu não vou consertar, não vou ajudar, eu vou piorar, se for o homem que tem razão. Então, a gente há uma preocupação disso, né? O pastor Luiz Fernando, ele acompanha diretamente os homens, eu as mulheres, a gente só troca as situações, a gente não fica fofocando da vida dos discípulos. Tem situações que a pessoa fala, você contou para o pastor? Eu falo, não, porque não havia relevância, né? Então, só quando há mesmo a necessidade da gente trocar, ó, o marido está com isso, a esposa está com isso, para a gente poder contribuir para a melhoria do relacionamento familiar, há uma troca, conversando com eles antes. Mas onde que eu quero chegar com isso? Tem muitas mulheres que vêm reclamar e pede colo, e pede ombro, e chora reclamando do marido. E se você for explorar um pouco a situação, elas que estão sendo a mulher rixosa, a reclamona, e às vezes o marido explode e é violento. Aí ela reclama da violência dele. Então eu vejo que assim, enquanto igreja, eu tenho que saber discernir para não orientar de uma forma errada. Agora, eu não sei quando elas chegam aí no seu divã, né? Como explorar isso? Como colocar? E também tem casos de que as mulheres se viram para poder ser a Mulher Maravilha. Eu vou fazer acontecer porque eu sou apaixonada nesse homem e eu vou suprir as necessidades dele. Aí ele não sabe valorizar, ele sabe pisar. E aí isso envolve não só, né, os cônjuges, mas os filhos, e fica um emaranhado tão gigante, né? Então hoje, assim, dentro da tua visão, qual seria o fio da meada aí para que as pessoas pudessem aprender a se relacionar, a respeitar e se dar respeito? E depois eu quero entrar num porém aí que é um testemunho meu, né? Eu me exponho, mas eu me exponho. Mas hoje em dia eu já não estou nem preocupada. Se é para contribuir, vamos embora, né? Isso mesmo.
Mas assim, ó, dentro do consultório, né, quando o paciente traz esse relato, a gente trata o indivíduo, a pessoa, né? Não tem como eu ir lá atrás do outro para saber outra versão. É diferente da igreja, que você tem a versão da mulher e tem a versão do homem. A minha não, é só a versão de quem procura, né? Então, o que eu vou tratar com aquela pessoa é realmente formas que, se ela estiver sofrendo esteja trazendo que está num relacionamento abusivo, né, trazer formas para que ela identifique isso, porque algumas não identificam, né, elas trazem um relato, mas elas não identificam, porque, igual a gente já comentou, às vezes a pessoa acha que é uma violência doméstica, um relacionamento abusivo, só quando ela sofre a agressão, né, quando ela apanha. Isso mesmo. E aí não é bem assim, né, traz todo um outro contexto mesmo que a pessoa tem. Então, assim, alguns sinais, né, que eu falo para a pessoa, para vir trazer essa realidade, porque às vezes não adianta eu falar de início, ó, você tá num relacionamento abusivo, não é desse jeito, porque a pessoa não enxerga. Então, eu tenho que trazer aquilo para ela e ir soltando aos poucos durante a sessão, para que ela vá identificando aquilo e vá percebendo, opa, né, as atitudes da pessoa não está condizente, né, com que é realmente um relacionamento. Então, assim, um dos principais fatos é quando a pessoa começa a falar para, né, vou colocar assim, mulher, mas, né, o agressor, o homem, mas não necessariamente acontece desse jeito. Na maioria das vezes, sim, né, mas não todas as vezes. É maior incidência do homem agressivo do que da mulher. Mas nós porque o homem é maior, né? Uma maquiagem aí para dizer que não existe, né? Existe sim. Então, assim, quando ele diminui a pessoa, né, quando o agressor ele começa a falar, diminuir, ó, você não vai conseguir ninguém além de mim, né? Quem que vai te aguentar, né? Então a pessoa já começa a ficar assim, né, com uma baixa autoestima, tipo, né, ninguém vai me querer. E aí começa por isso, né, ela começa a entrar nesse relacionamento abusivo. E o que eu trago assim, não é só, a gente tá falando aí de casais, né, num casamento, mas a pessoa que tá assistindo a gente e vê isso dentro de um namoro, é um alerta, entendeu, desses sinais, porque assim, porque se tá vendo que o namorado tá tendo esses tipos de atitude, durante o casamento vai ser pior, né? Então, no momento dela tomar atitude no namoro. Então, assim, se ele vai te diminuindo, sempre ele é superior, ele é o melhor, né? Não, eu sei tudo, eu que trago dinheiro para casa, né? Você, como assim? Coloca a pessoa no chinelo, né? A pessoa não vale nada. E aí vem a parte que ele começa, o outro sinal que ele começa a jogar culpa, né? A pessoa começa a jogar culpa na vítima, né? Teve uma briga, uma situação de briga. A culpa é sua. Se, né? Tudo que vai brigar, a culpa é sua. Foi porque você fez aquilo, foi porque você fez aquilo. Então, assim, e traz muito isso, jogando, né? Também tipo de traição. Por quê? Né? Por que traiu? Não, mas porque você tá cuidando da casa, você me abandonou, você só cuida dos filhos, esqueceu de mim, né? E aí, que situação é essa, né? Não é bem assim. Aí começa com mentiras, né? Vem trazendo as mentiras, fatos. Não contei porque senão você ia surtar, né? Então esconde muita coisa, né? No relacionamento eu acho que não deve se esconder. Realmente, eu acho que a minha mãe sempre falava isso. Se você não tá gostando da pessoa, larga, é melhor do que trair. Minha mãe já fala, se você não tá feliz, larga. Ela é bem assim, né? Então, eu acho que é um pouco de verdade isso. Não adianta você querer o tempo todo tá com a pessoa ali, né? Mas não tá legal, né? Então, principalmente no namoro, se tá acontecendo isso, já é o momento de você largar, porque vai continuar um namoro com traição, com mentira, pra quê? No relacionamento, depois no casamento, vai ser muito mais difícil. Então, ele sempre vai ficar jogando a culpa, entendeu? O agressor, ele sempre joga a culpa nela. Então, esse é mais um casamento, tanto o bom quanto o ruim, ele se potencializa, né? Aparece muito mais. Sim, e aí, depois disso, já começa a desconfiança,
Só que a desconfiança, você percebe até no namoro, quando a pessoa é aquela pessoa ciumenta, né? Obsessiva, na verdade, né? A pessoa não pode ir em tal lugar, porque aí ele começa a afastar da família e de amigos. O agressor, ele começa a fazer isso. Por quê? Ele não quer que a pessoa relate que ele tá fazendo isso com ela, né? Então ele começa a afastar. Então tira ela do foco, tira longe dos amigos, da família, e aí a desconfiança total. Onde que ela vai? Tem que tirar foto, né? Eu tô aqui, eu vim em tal lugar. Então aí começa a desconfiança total. E aí é um relacionamento que começa a mostrar esses traços de relacionamento abusivo, que não é legal, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma ponderação. Uma hora você sai com a pessoa, né? Então, a gente vai em tal lugar. A gente tem que ter relação com a nossa família, tem que ter com nossas amigas, né? Igual a célula, uma delícia, uma célula de mulheres, né? A gente vai ir. Aí, agora, o homem que não tá indo na igreja ainda, né? Que tem muitos relatos disso, né, Dri? De pessoas que o homem não vai pra igreja. Então, ele, nossa, mas aí acaba, né? Que a gente se empolga depois da célula, fica papiando. E aí, mas que chegou tão tarde assim? O que está acontecendo? Mas você não foi na igreja, né? Então, e aquela mulher tem que provar o tempo inteiro que ela estava na célula, ela tem que tirar foto, né? Que eu tô aqui na célula, tá tudo bem, né? Que é diferente daqueles ciúmes, né? Que é o mínimo, que a pessoa fica preocupada, tá tudo bem, você tá chegando tarde, né? Eu falo que da Fran, a gente saía tarde. Era muito bate-papo com criança. E aí, o Sidney, ele fazia isso. Ele mandava mensagem, tá tudo bem aí? Mas assim, tá tudo bem. Daqui a pouco eu tô indo embora. Então, você percebe que isso é diferente de uma pessoa. Não, manda foto, mas você tá aí mesmo? Eu acho que você não tá. Quero que você me prove que você tá aí na célula. Ou tá na igreja, ou qualquer outro lugar. Eu vejo então, que o opressor, né? O opressor, o abusador, ele exerce um controle sobre a vítima que dá na cara, é excessivo. Muitas mulheres traduzem como ciúme, como amor, como cuidado, mas é diferente. É diferente. Né? Você vê que eu pontuei de uma coisa, ele mandar uma mensagem, tá tudo bem aí, né? Porque já tá tarde, realmente, às vezes saía da Fran 11 e pouco da noite, né? E, não, tá tudo bem, tô indo embora. De uma pessoa que você tem que provar, não, eu tô aqui, mas aí você tem que tirar foto, eu tô aqui o tempo todo, sabe? Não, você tá mentindo pra mim, você não tá aí. E ainda chega em casa, tem a tortura, né? Por que foi que você fez, que conversou, com quem falou? Que demorou todo esse tempo, né? E não acredita na pessoa, né? Que a pessoa tá relatando aquilo. Então, assim, são uns pontos, assim, muito complicado, né? Porque a pessoa vai se desgastando, só que ela não percebe, igual você falou, ela acha que é cuidado, mas não é cuidado, não é. Então, um outro sinal também que a gente fala é de não ter o respeito. Não tem respeito com a pessoa, sabe? Com as escolhas dela. Eu falo assim, a gente tem um ponto que, eu quero, igual quando eu fui fazer psicologia, né? O Sidney me apoiou em todo momento, né? Ele não estava estudando na época, né? Mas ele me apoiou. Alguma outra pessoa não, mas se você vai para a faculdade, você vai para barzinho, você vai, né? Você tá querendo bagunça, né? Porque eu já tinha uma formação e depois eu fui, né? Na segunda formação, essa transição de carreira. Então, se é uma pessoa que ela não quer que ele tenha contato, ela não vai deixar você fazer uma faculdade, não vai deixar você fazer um curso, entendeu? Que ela não respeita as suas vontades, né? As escolhas que você quer. E aí fica bem difícil, né? Porque ela limita a família, limita qualquer situação que ela não saia daquilo também, né? Isso é muito triste, porque a pessoa às vezes quer um curso, quer, né, crescer na vida, mas ela limita, não deixa trabalhar, né? Não, você não trabalha, você fica em casa, você cuida dos filhos, né? Não deixa a pessoa trabalhar. E outro ponto, que aí eu falo que é um dos últimos, que aí você começa a trazer mais, né? Que assim, mas desde o início isso já aparece muito quando a pessoa grita o tempo todo, ela não tem aquele controle de ter uma conversa reta, né? Então é assim, né? O tempo todo gritando, né? Ele fica fora de controle. O ponto que ele começa a ficar fora de controle, pegando as coisas e jogando, né? Alguns relatos que trazem que a pessoa soca a parede. Tipo, eu não soquei a sua cara, mas, né? Tipo assim, tá vendo? Eu soquei a parede pra não socar a sua cara. Então é terrível isso, né? É um ponto que, assim,
É muito triste. Aí até o ponto que ele vai lá e chacoalha, empurra. Ah, ele não me bateu. Não, ele não bateu, mas ele empurrou, né? Ele chacoalhou. E a gente tem, né? A gente, qualquer apertão de um homem, vai ficar roxo. E aí que ela começa a perceber, porque às vezes uma amiga viu um roxo no braço. Não foi nada. Acho que eu bati em algum lugar. Eu acabo ignorando. Na verdade, ignora. Né? Esconde. A vítima tenta proteger o agressor. Eu vejo isso. E muitas das vezes ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha, ela não quer. Um exemplo, se vai ter uma festa, ela não leva. Ela às vezes não quer ir porque os amigos, alguns vão saber, ou a família às vezes vai saber que aquela pessoa não é bacana, né? Que aquela pessoa judia dela. E aí, realmente, ninguém vai dar atenção para aquela pessoa, pela verdade. Então, às vezes, ela tem vergonha, porque o que ela vai falar? É diferente eu ir numa festa, a gente tem... Todo relacionamento tem discussão, a gente sabe disso, né? Cada um tem um ponto de vista, mas depois a gente chega numa comum decisão e fala, não, tá bom, é o seu ponto de vista, esse é o meu, beleza. Né? Tem as discussões, as briguinhas, que são normais de qualquer relacionamento. Mas, nesse caso da pessoa que ela é agredida verbalmente o tempo todo, psicologicamente, ela sente vergonha porque ela sabe que aquilo, né, do chocalhão, empurrão, né, ela tem vergonha daquilo. O que ela vai falar? Não é uma briguinha. Ela sabe que já tá além daquilo, na verdade, né? E aí ela sente vergonha. E vai comprometendo essa pessoa emocionalmente de uma tal forma, né? Que vem... É pior do que o sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição, para mim, eu entendo que é um dos mais limitadores que a pessoa pode ter. Porque ela se sente bloqueio de se lançar em muitas situações, de aproveitar a vida, porque aquilo não é para ela, né? Então ela deixa a felicidade escorrer, escapar por causa daquela rejeição, que muitas vezes é uma auto-rejeição também. Mas eu vejo que a pessoa agredida, ela se sente humilhada, né? Diminuída. E ela vai abrindo mão da sua vida. Para viver em prol do outro. E isso não pode existir, né? Eu acho que nem na psicologia e nem dentro da igreja. Não, porque assim, e você vê muito disso, Dri, que é o ciclo, né? Porque começa um aumento de tensão, a pessoa começa a ficar irritada, vem as crises de ciúmes, e aí vem os atos de violência, que não é, como a gente está relatando, não é só a violência realmente, mas a psicológica, a moral, não é só física. E depois, esses ciclos são assim, né? Então é a tensão, a violência, e depois vem arrependimento. Porque aquela pessoa, ela se arrepende, porque ela percebeu que, quando começa esse ponto final que a gente estava relatando, do grito, das agressões, do chacoalhão, ela começa a perceber, epa, não tá bem isso, não tá normal, ela começa a ver isso. E aí ela começa a comentar com uma amiga, e a amiga começa a trazer isso para ela, né? E se for dentro de uma igreja, vai trazendo isso, olha, não é normal, né? A gente vai ter que tentar trabalhar isso. E dentro do consultório também, então a gente vai tentando trazer e fortalecer aquela pessoa para que ela perceba que esse relacionamento não tá saudável, né? E aí o que acontece? Ele percebe que tá perdendo a mulher, né? E aí o que ele faz? Ele se arrepende. A gente fala que é a lua de mel. Entra a etapa lua de mel. Que aí ele pede perdão, né? Se arrepende, né? E fica um tempo, né? Alguns não dá pra gente mensurar, né? De tudo aquilo que ele não fez até ali, eu vou fazer, vai ser legal, vai ser maravilhoso. Se arrepende, fala que se arrepende mesmo. E fica, às vezes, assim, algumas semanas, meses, nessa etapa. Só que aí começa a cair a culpa, começa um pontinho aqui, outro pontinho ali, porque ele não vai conseguir. O perfil dele é ser agressor. E se ele não quer mudar, ele vai voltar naquele ciclo. Por isso a gente fala que é um ciclo. Então ele volta na atenção, qualquer pontinho que a mulher, que ela fica com medo, na verdade, porque ela sabe que a qualquer momento ele vai voltar.
né? Se ele começar a ter uns picos de irritação, né, de raiva, ele vai voltar. E aí a hora que volta realmente, né, para o ciclo de tensão e vai para a violência e depois se arrepende, e fica nesse ciclo. A gente sabe de mulheres que passam anos nesse ciclo, que a pessoa se arrepende, né? Porque naquilo que a gente estava conversando, não adianta, não é só o querer da pessoa, né, da vítima querer mudar, né? Não adianta só ela ter fé que realmente eu quero que melhore o meu casamento, mas se o agressor ele não tiver essa vontade de querer, não, eu quero mudar, eu tô vendo que isso tá trazendo sofrimento para minha esposa, tá trazendo sofrimento para minha família, porque não é. Os filhos vê toda essa situação, né, Adri? Então, ele tem que... Eu não sei se eu estou certa, me corrija. Gera uma dependência emocional da vítima em relação ao agressor. Só ele é o cara. Só ele é o porto seguro, mesmo sendo aquela situação. Porque o que acontece? Aí essa pessoa, mas por que você não consegue sair disso? Né? Desde um namoro que a gente fala, poxa, você pode largar, você não tem filho, você não é casada, você pode sair desse relacionamento. E o que acontece? Foi lá que a gente começou a trabalhar, falando dos sinais. Ele, na verdade, deixou ela com uma baixa autoestima, falando que ela não vai conseguir ninguém, né? Ele já começou a trabalhar isso. Aí tem a dependência emocional, sim, exatamente porque tudo que ela fazia na vida era com ele, né? Ela não tem mais a família como apoio, ela não tem mais amigo, só tem ele. Onde ela vai com ele. Por isso que a gente fala assim, ó, se você percebe que você está sendo dependência emocional de alguém, não seja só do esposo, da esposa, dos pais, vamos acordar, né? Vamos fazer uma atividade física sozinha, porque tem pessoas que não vai na academia sem o marido, né? E não é que assim, não é que eu não vou porque eu não quero ir. Na verdade é porque ela não consegue ir sem ele. Não é porque não consigo, é porque não consegue mesmo. Ela fica totalmente, ela vai tomar um sorvete, ela quer ir comprar uma roupa, tudo ela depende da pessoa. Isso não é legal, porque aí quando cai em algum relacionamento abusivo, ela não consegue sair, porque ela é totalmente dependente. Além da dependência financeira, porque muitas mulheres não saem, porque o marido é dependente, ela não trabalha, quem que vai bancar a escola da criança? Então ela não sai desse relacionamento por causa disso também, da dependência financeira, né? E aí pode continuar. Então aí fica muito difícil para a pessoa, porque ela fala assim, mas como que eu vou ser? Eu não sei trabalhar, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa inibiu ela de fazer um curso. Mas aonde? O que eu vou trabalhar? Né? Então ela se limita totalmente. Aí ela continua nesse relacionamento por medo, porque ela não quer deixar os filhos passar fome, ela não quer enfrentar esse mundo lá fora, porque ela tem medo desse mundo, na verdade, né? Ela não quer se arriscar, ela começa a não conseguir se arriscar, porque ela é totalmente frágil, né? Ele deixou ela frágil, né? Para que não consiga seguir a sua vida, seja realmente com ele em todos os lugares. Você vai analisando assim, é uma emboscada, né? Exatamente. E nós estávamos batendo um papo de manhã, e aí, assim, eu vou tomar liberdade, né? Se você preferir não aprofundar, é lógico que é um particular. Mas você disse que a tua mãe passou por uma certa violência. Sim. E ela veio na igreja. Comenta isso. Não, eu lembro que... Eu trago mais a lembrança dela, né, falando disso, porque eu não lembro a fundo de tudo, mas o que eu lembro é que ela falava muito, né, que meu pai, ele sempre foi uma pessoa boa, porém tinha bebida no meio. Então, quando ele começou a beber, a pessoa se transformava, porque não tinha um limite. Aquela pessoa que coloca limite nas coisas, não tem. Vai pro bar, enquanto não bebe todas, não voltava para casa. E a hora que voltava para casa, com os amigos, estava tudo bem, né? Lindo, maravilhoso, ria. A hora que chegava em casa, se transformava, né? Então, uma coisa que ele não gostasse, que ela fizesse diferente, ele já gritava, né? Ele falava as coisas. Então, chegou um certo ponto que ela teve, assim, ela ficou... Eu falo que era uma mulher de muita fé, né? Que ela sempre ia para a igreja, ela orava, ela pedia para Deus, né? Não, eu quero que transforme. Só que chegou um momento que ela estava cansada daquele sofrimento, que na verdade é um sofrimento que a pessoa vive, né? A pessoa fica sempre naquela luta. Nossa,
E fica com aquele medo, né? Vai chegar em casa, que é o medo que a gente tinha, né? Tá tudo bem. A hora que ele chegasse, era todo mundo quietinho, porque se falasse alguma coisa que não era legal, ele já começava, né, a falar, a gritar. Então, o que aconteceu? Eu lembro um momento que ela arrumou as malas dela porque ia embora, né? E ela foi para a igreja. E aí na igreja, o culto, né? O pastor falou, não, você que tá com a sua mala pronta para ir embora, Deus tá falando que não. Que não. E a mulher, ela para e fala, não, se Deus falou para mim, né, eu vou ficar. Né? Que foi o que a gente estava conversando. E aí o que aconteceu? Ela continua nessa luta. Então ela ficou perseverando. Deus, eu tô aqui. O senhor falou que não é para mim ir embora. Eu tô aqui. Só que ele não queria mudar. E chegou um ponto, como eu estava falando, que a minha irmã é deficiente física. A minha mãe tinha que se doar totalmente para ela. E o meu pai não. Acho que ele não conseguiu encarar isso. Sabe? Tem uma filha, né, que depende totalmente de mim até a morte dela. E quantos anos ela viver, ela vai ser um bebê, que a gente fala que é o nosso bebê gigante, né? E ele não soube lidar com isso. Então, o que aconteceu? Ele foi se afundando mais ainda na bebida e não quis sair disso. E aí foi a escolha dele. Na verdade, que chegou um momento que ele tentou enforcar ela, né? De uma situação que ele foi lá e não gostou de uma atitude, que eu não me lembro exatamente como que foi, mas ele não gostou de uma atitude, e ele foi lá e tentou enforcar ela. Na época eu não morava já com a minha mãe, eu já tinha ido para Bauru, e a minha irmã chamou a polícia. Então o que aconteceu? Quem tirou ele de casa? Foi a polícia, que aí chegou no extremo, entendeu? Então assim, mas ela sempre foi perseverante, falando, Deus, eu tô contigo, e se o senhor falou que não é para mim sair daqui, eu não vou sair porque, né, a igreja tá falando para mim ficar. Então isso era bem complicado para ela. Todo agressor, ele é um manipulador também, né? E aí eu vejo nessa situação, a pessoa cristã dentro de um casamento, vivendo uma agressão, como reagir? A igreja, ela sempre vai orientar a não romper uma aliança, né? Igual você falou, namorou, viu que já não está dando muito certo, encerra por aí e procura alguma coisa que realmente seja compatível com uma vida emocional saudável. Eu vejo que o tempo do namoro é para esse conhecimento. Porém, casou, a gente sabe que ninguém casa, até no mundão, casou para descasar, né? Quem tá afim mesmo de casar, você falou que ia para as baladas, tal, e que lá você não ia achar ninguém para casar. Então, quer procurar uma pessoa que queira encarar uma vida séria, né? Que queira aceitar passar por umas dificuldades ou outras e perseverar e vencer junto, né? A gente quer uma companhia. O ser humano, ele é relacional, né? Então, precisamos disso. Mas dentro da igreja, se assim, para aquele que está fora da igreja, uma falta de entendimento e nos vê assim como alguém abomináveis, porque acha que a igreja quer que o casamento seja mantido a qualquer preço. Está sendo agredida? Fia, vai orar e Deus vai mudar. A situação piorou. Não, a piora é o início da melhora. Né? E vai levando para que uma aliança não seja rompida. Mas eu vou dizer para você que a gente sim, a Bíblia, ela não mudou. Um casamento, ele não deve ser, uma aliança, ela não deve ser quebrada. Ela deve ser muito bem trabalhada, procurando, né, minimizar as diferenças, trabalhar nos temperamentos, de forma que as pessoas se encaixem e que a família se torne harmônica. Mas a Bíblia orienta o seguinte, então o chavão lá, você que está de mala pronta não vai embora. Eu penso que a sua mãe, ela já estava, não vou, porque ela já estava numa dependência emocional do teu pai. Ela pegou, é para mim, pronto e acabou, é para mim, vou aguentar. Deus mandou, eu estou firme nessa.
E aí a situação vai degringolando porque não havia uma intenção do seu pai de mudança. E também ele não estava sendo trabalhado dentro da igreja. Sim. Era um trabalho manco, né? Não tinha ninguém para orientar teu pai. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Então, o que eu queria aproveitar o seu gancho e deixar, assim, uma palavra para quem não é cristão, é um esclarecimento, para não achar que nós somos, né, nos submetemos a qualquer tipo de vida, a qualquer preço. A Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido. E submissão é estar sobre uma missão. Ela se uniu a ele para formar uma família. A missão é uma família. Então, a mulher, ela conduz, né? Ela dá o suporte para o homem, para o marido, que é o cabeça, né? Toma as decisões, apoiado na mulher. Então, já começa por aí. Então, a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Porém, o seu marido tem que amá-la como Cristo amou a igreja. É aquilo que você fala assim, a gente é princesa. Você não fala muito disso, a gente é princesa do Senhor. Então, poxa, né, eu acho que a gente não precisa passar. A gente não precisa passar por esse tipo de situação sozinha, né? Pedir ajuda, orientação. Isso. E aí vem que nem você escolheu casar com o Sidney. Você disse sim. Eu não sei quem pediu a mão de quem, mas você disse sim. Então, você escolheu. Eu escolhi casar com o pastor Luiz Fernando. Eu disse sim. Então, hoje eu entendo que nós vamos, né, nos virar para poder manter essa aliança firme e saudável. Vamos embora? No meu sim, eu me comprometi com isso. Mas não foi Deus que escolheu o Luiz para mim, nem foi Deus que escolheu o Sidney para você. Mas ele nos abençoou para este relacionamento. Então, tem muita gente que leva o relacionamento arrastando, morrendo. E joga a culpa em Deus. Deus passa a ser um Deus mau, porque escolheu o fulano de tal para fulaninha de tal. Então, é uma culpa que está no lombo do Senhor, sem ser. Nós escolhemos, na Bíblia, nós encontramos respaldo para nos moldar e dar uma linha, né? Maridos, amai-vos a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa ao marido como Cristo é submisso a Deus. Então, vamos embora. Quer situação mais perfeita do que essa, né? Maravilhoso. Aí vem, não está tudo perfeito. Eu não sei conversar, exemplo, meu marido não sabe conversar. Dentro da visão celular, eu vejo que a gente tem uma oportunidade ímpar de entrar nessa situação. Porque eu vou conversando com a mulher. Aí, mulher, traz seu marido para conversar com o meu marido. Mas ele não é da igreja. Mas traz, nós vamos lá te fazer uma visita. E meu marido, debaixo de oração, debaixo de jejum, ele vai buscar entrar, né, na vida desse homem e propor ali uma mudança de comportamento. Dá um aceno, ei, você é assim porque você gosta ou você é assim porque você tem N traumas e hoje você é esse monstro. Quer ajuda? Eu estou aqui. Então, a igreja se comporta dessa forma. Porém, quando não há a intenção, né, do agressor mudar de posição, a igreja também não diz fique a qualquer preço. A igreja diz ore, busque em Deus, avalie a sua situação, converse com a sua família e tome uma decisão ponderada em Deus, né?
Então, eu vejo assim que nós temos um papel espiritual, um papel social, de não deixar as pessoas cegas dentro disso, né? Que nem eu não posso assumir uma pessoa que confiou uma situação dessa para mim, que eu fui entrando na intimidade dela, eu não posso assumir de ir lá e denunciar o camarada. Eu não posso. Eu penso assim, sou leiga nisso, não sei, dentro da psicologia, você como profissional, você teria esse direito? Quando a pessoa traz a violência, né, eu não posso ficar fazendo de conta que isso vai melhorar e que toda vez ela traz aquilo. Então, se ela trazer, eu tenho que orientar ela que se ela estiver correndo risco de morte, né, eu vou deixar bem claro para ela que o momento eu vou ter que fazer a denúncia, né? Eu vou ter que quebrar o sigilo, porque dentro do consultório é aquilo, tudo que a pessoa me traz é um sigilo, eu não vou sair e colocar para fora, falar com meu esposo, nossa, tá acontecendo isso e isso com a pessoa, né, com uma família, com um amigo. Não, é sigilo, eu não posso levar nada, o meu conselho não libera, né, o conselho de ética não libera que eu fale nada, né. A pessoa, sim, dentro do consultório que ela conversou comigo, ela pode falar para outra pessoa, mas eu não. Só que eu posso quebrar o sigilo nesse momento, que eu souber que ela está correndo risco de morte, que é o mesmo quando a pessoa está correndo risco de vida, né, de um caso de suicídio ou de abuso sexual de crianças. Então, nesses momentos, a gente pode quebrar o sigilo. Então, eu vou deixar bem claro para a vítima, né, ó, você tá, né, depois que a gente já trabalhou tudo isso, eu deixei bem claro para ela, né, comecei que algumas falam, mas como que eu vou sair desse relacionamento, né, não consegue ver saídas, então a gente vai trabalhando a rede de apoio para ela ter e fortalecendo ela, mostrando para que ela consiga sair, então se reconectar com a família. Então, nesse momento eu vou trazer, então se em algum momento ela trazer novamente que está sendo, né, tendo a violência doméstica, aí é quebrado o sigilo. Então a gente já deixa bem ciente isso para o paciente, né? Para que a gente não pode deixar, não, eu não posso, né? Vou me esconder atrás disso e aí ter um feminicídio. Que há muitos casos, igual a gente vê de relatos que o vizinho, aquele ditado, né? Como que é o briga de mulher e marido, a gente não mete a colher. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. E é o que acontece, muitos relatos que tem de morte, de feminicídio, porque escutou a briga, mas aí tem medo do vizinho, porque o vizinho é agressivo, né? Ah, não, eu não vou denunciar, eu não vou ligar para a polícia. E a hora que depois de horas descobre que a pessoa está morta, né? Então, assim, a gente tem que meter a colher, sim, é um relato que a gente traz, tem que meter a colher. Se você souber, deixar claro, você está sofrendo, né, essa violência e você está correndo risco de vida, a gente tem que denunciar. Não pode, porque é um meio de proteger aquela pessoa, né? É um meio que a gente tem de proteger a vida daquela pessoa. Por isso, hoje, há um bom tempo atrás, via-se que quem procurava psicólogo era louco, né? Até hoje tem alguns pouquinhos. Até hoje, às vezes tem uns. Procurar psicologia e tá com problema, é louco. Então ninguém queria procurar um apoio psicológico, ninguém queria procurar uma terapia psicológica. E a igreja também, há um tempo atrás, via como o espiritual sendo o suficiente para orientar, para fazer, para acontecer, e vamos enfrentar de peito aberto a vida e vamos que vamos, né? E hoje a gente entende que psique é uma coisa, emocional é outra coisa, espiritual é outra coisa. A minha vida é norteada pela palavra de Deus. Então eu tenho o mais forte em mim é minha vida espiritual, que me dá o norte para que eu possa me organizar em todas as outras áreas da minha vida. Mas se eu vejo que eu mesma, se eu não estou legal, se eu não estou assimilando, se eu não estou funcionando em algumas coisas, né, em algumas áreas da minha vida, da minha família, do meu dia a dia, do meu trabalho, não está dando, eu vou procurar um apoio psicológico.
Eu vou sentar diante de alguém, uma psicóloga imparcial, que vai me ouvir. Ela está ali para me ouvir. Porém, ela tem condições técnicas, ela tem formação, ela tem ferramentas que outros não têm, que um pastor não tem, para detectar, olha, essa pessoa está com baixa estima, essa pessoa está entrando numa crise de depressão, essa pessoa ela está só desorganizada. É facinho, vou direcionar. Então, hoje, a gente, pastor, nós orientamos muito pessoas que estão com conflitos conjugais, familiares, educação de filhos, a procurar um apoio psicológico. E isso é um trabalho concomitante, juntinho com o nosso trabalho espiritual. Eu fortaleço a pessoa a não desistir, não desista. Vai ter uma transformação, vai ter uma mudança. Aí você trabalha. Né? A fé. A fé, né? De ver aquilo que não é, de receber aquilo que não é visível, de acreditar aquilo que a gente não vê. E o seu trabalho aí é pé na realidade, minha filha, né? Aí é você que diz, né? O seu trabalho aí, pé na realidade. Vamos despertar para algumas áreas, né? Então eu vejo que a nossa parceria, né? Pastor psicólogo, é assim, uma ferramenta extraordinária, é uma aceleração num processo de transformação do ser humano, daquele que quer. Muito importante, né? Porque cada um trabalha um lado e o resultado é fantástico. Eu vejo desse modo, né? Então, agora nós estamos com uma mulherada que sumiu a escrita aqui. Eu não estou conseguindo ver o que elas escreveram. Mas até agora há pouco, tinha muita gente aqui escrevendo muito, dando os palpites, uns comentários maravilhosos. Até a Fran está conectada aqui. Ai, que delícia! Muito bom, muito bom. Aqui, apareceu, né? A Elô está dizendo que foi o Sidney que te pediu em casamento no final da célula. Foi, na célula armaram para mim, eu não sabia de nada, não desconfiava. Na célula linda e maravilhosa, lá ele chega lá pedindo em casamento. Coisa mais linda. Que coisa mais fofa. É muito bom isso, né? São histórias para contar para gerações, né? É, uma lembranças boas, né? Lembrança muito boa. De um momento muito bom. Então, assim, Jaque, nós estamos aqui no nosso final já. Nós temos um tempo, né, que é mais ou menos pré-determinado, 1 hora de bate-papo. E eu digo que é muito pouco, que a gente teria muito mais coisa para poder, né, colocar aqui, né, expor. Mas que recado você deixaria como psicóloga, como cristã, para uma mulher, né, para uma pessoa que está sofrendo agressões? O primeiro passo é ela ter uma rede de apoio. Isso eu falo em todas as situações, qualquer pessoa que procura a terapia, a gente fala que tem que ter uma rede de apoio, né? Por situações que pode estar acontecendo, a pessoa tem que ter uma rede de apoio de amigos, família. Então, nesse caso específico, né, de relacionamento abusivo, violência doméstica, a gente fala, ela tem que reconectar com a família, com os amigos, porque ela se afastou. Então, criar essa rede de apoio com os amigos, a família novamente está apoiando para fortalecer ela, porque ela está totalmente para baixo. Então, tem que ir trabalhando esse fortalecimento. Sim. Então, trabalhar esse fortalecimento e aí procurar ajuda profissional, né? Só que essa ajuda profissional tem que partir dela, porque senão não vai ser eficaz. Então, ela se comprometer, porque na terapia a gente vai fortalecer, né, aquela pessoa que está trabalhar essa baixa autoestima que ela tem, né, essa dependência emocional que ela tem. Então, trazer isso para a realidade, como você disse mesmo, é trazer para a realidade e trazer ferramentas para a pessoa e mostrar
isso, né? Então, assim, eu peço que a pessoa que esteja lá desde o namoro, como eu já falei, namoro já começou a observar esses sinais que tá aparecendo, é um alerta, né? Porque você já começou com essas violências psicológicas, até chegar numa agressão, traição no namoro, a gente sabe que no casamento pode ser muito pior, né? E aí depois sair disso é muito mais complicado, porque tem filhos. Então, é uma situação muito difícil. Então, peça ajuda, procure ajuda, que acho que é o principal. Sim, e procurar dentro da célula, fale com o discipulador, peça orientação, né? Que as pessoas que estão ali junto, eu via que a Fran, ela me orientava demais. Eu passei por situações que ela estava ali comigo, né? Ela chorava, ela ria comigo. Então, assim, peça ajuda na célula, vá conversar com o pastor, né? E eles vão encaminhar para pessoas, né, que vão dar esse suporte, talvez, psicológico para a pessoa conseguir se fortalecer. Maravilhoso. Aí, o que eu gostaria de comentar para a gente fechar. Na Bíblia, a gente costuma dizer, tem até uma passagem da vida de Jó, que foi um homem que passou por um perrengue violento, mas ele tinha uma fé extraordinária, até que ele, pela sua fé e por não abrir mão da sua aliança com Deus, ele venceu todos os seus perrengues. E ele foi restituído de tudo aquilo que ele perdeu, tanto material, né? Eu penso no seu sentimental também. E aí ele chegou a confessar perante o Senhor: Senhor, tudo aquilo que eu temia, tudo aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Tudo aquilo que eu tinha medo aconteceu comigo. Então a gente entende, né, que cada vez que eu abro a minha alma, que são as minhas emoções, e eu tenho medo de algo, eu estou atraindo aquilo para mim, eu estou abrindo, eu estou sendo uma facilitadora para que aquilo aconteça na minha vida. Como que a psicologia vê isso? Então, dentro da psicologia, eu tinha até comentado um pouco que, assim, a gente tem várias abordagens, né? Igual o médico, ele se forma, né? E depois ele escolhe, né, qual que é o segmento que ele vai, se é cardiologista, o que ele vai escolher, psiquiatra. Então, dentro da psicologia também acontece isso. Tem várias abordagens que as pessoas leigas, né, que eu mesma, quando eu entrei na psicologia, não sabia, né, que depois eu teria que escolher uma abordagem para me seguir aquilo. Então, eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental, que a gente trabalha muito bem isso, que é assim, as nossas ações, né, os nossos comportamentos foi diante de um pensamento, né? Então, aquele pensamento disfuncional, negativo, que a gente toma para si, né? Na verdade, aquele pensamento ruim, e a gente toma como uma verdade absoluta daquilo, e a gente começa a cair, na verdade, né? Porque, eu não vou conseguir, igual eu estava falando às vezes, né? Eu poderia estar com medo, tô ansiosa, né? Para esse bate-papo, sim. E eu poderia colocar dentro de mim, não, eu não vou conseguir, né? Não vai dar certo isso. E as pessoas acabam não conseguindo fazer as coisas por causa disso. E aí o comportamento na hora trava, a pessoa não consegue falar, né? Então, é muito disso. A terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar essas situações que a pessoa não consegue, né, enfrentar, na verdade. Então, o que a gente fala é que esses pensamentos influenciam diretamente nessas situações, no dia a dia, que esses pensamentos negativos, a gente fala mais de pensamentos distorcidos, né, para não trazer muito esse negativo. Então, são pensamentos distorcidos que a pessoa, às vezes, não consegue ir para frente, porque ela toma como verdade absoluta, que a gente fala que as crenças, né, que desde a nossa infância a gente, né, teve vivências, situações, que é um relato que eu falo muito, que é a professora na escola antigamente fazia isso, eu não conseguia acertar um exercício, a professora chamava você de burra, né, você é burra, você não entende isso, né? E aí, desde pequeno, você toma como verdade absoluta que você é burra, e aí você não consegue ir bem na escola, você não consegue ir bem na faculdade, no seu emprego, porque você tomou para si que aquilo lá, que disseram lá atrás que você era burra. Então, isso é um tipo de crença, né? Que a gente vem carregando. Na verdade, precisa ser trabalhado. Então, a gente tem que desmitificar essa crença. Não, você não foi burra. Você, naquele exemplo, naquela situação que aconteceu, você
não consigo, eu já estava aprendendo. A gente vai aprendendo, né? Então, a gente não tomar como verdade absoluta. É muito disso que a gente trabalha dentro da terapia. Entendo. Eu tenho um lema de vida. Eu só tenho uma obrigação que eu não posso abrir mão na minha vida: ser feliz. Isso é maravilhoso. Na situação que eu estiver vivendo. Eu já tive tantos apuros financeiros, mas eu buscava a felicidade naquilo que eu tinha condições no momento e não focava na tragédia que eu estava vivendo, né? Então, eu já tive muitos conflitos dentro do meu casamento, já. Mas a minha opção foi não desistir dele. Então, eu não ficava focada no problema. Eu focava na parte boa. E com aquilo, eu conseguia encontrar forças para saber, não, amanhã vai melhorar. Em contrapartida, também o Luiz, ele dava esse respaldo, né? Ele também queria acertar, embora fosse tudo conflito. Ai, disse que o primeiro ano de casamento é o melhor. Ah, coitado! Na minha opinião, é o mais trágico. Né? Porque então, são vidas diferentes e dali junto vivendo, né? Diferente quando você não vive, né? Cada um tem a sua família, e a hora que se une, epa, né? O que é isso? Então, assim, a gente tem que buscar qual que é seu objetivo de vida. Quero ser feliz. Diante da palavra de Deus, o Senhor diz que Ele nos criou para termos uma vida boa, perfeita e agradável, né? Que Ele é um Deus relacional, de relacionamentos. Então, que nós também temos que desenvolver relacionamentos. O mais forte deles, né? Depois do nosso relacionamento com o Senhor, é o nosso relacionamento conjugal. A pessoa entra de sola na nossa intimidade. Mas o que nós temos que ter a consciência é que se a gente deixar de ter a nossa própria vida, não há relacionamento, porque fica um, né? Foi aí, então, que eu, em oração e buscando e querendo crescer, mergulhada na palavra de Deus e buscando livro de autoajuda e em terapia psicológica, eu aprendi a falar. Então, hoje eu não passo por cima das situações. A gente conversa muito. Antes era melhor passar por cima, ficar de bico um dia, 2, uma semana. Aí se, né, o outro entendeu, ele vai mudar ou não vai mudar, e vamos ir. O objetivo é continuar casada. Não que eu nunca passei por uma agressão, né? Mas o que eu tô querendo dizer é assim, as pessoas quando elas aprendem a falar e não pensar, ai, ele vai ter que entender o que eu tô vivendo. Eu tô calada, eu tô de cara feia, eu tô silenciosa, eu tô agressiva. Tem que entender. Isso não é pensamento, né? Tem como ler pensamento, tem que ser falado. Isso é um comportamento infantil, né? Muito infantilizado, na verdade. Então, ele vai entender. Então, fico de bico, ele vai entender porque eu tô, mas não. E é isso que tem os conflitos, porque cada um tem o seu pensamento. E aí, acaba nisso, porque ele acha que você não consegue ler pensamento, alguma coisa que a gente fala de adivinhação. Não tem como a gente adivinhar o outro, você tem que falar. Então, nesses fortalecimentos que a gente traz dentro da terapia, é a pessoa conseguir falar, porque às vezes a pessoa fica com medo de falar, né? Eu não vou falar. Sim, e também é aquilo lá, se você for falar para você falar com raiva, você fica quieta. Né? Momento de raiva, a gente não dialoga em nenhum momento. Fica quieta, abaixa, respira. Aí você fala, agora eu não consigo conversar. Né? Agora não dá. Porque se você falar, você sabe que você vai ofender, você vai gritar, você vai xingar. Então, é uma coisa que a gente fala, não converse em momento de raiva, espere passar. Né? E a hora que você passar, você vai falar, olha, não gostei dessa atitude, eu acho que a gente tem como melhorar nisso, naquilo. Então, no relacionamento, a gente tem que fazer isso. É um ponto de vista de um e do outro para que cruze e dê certo. Né? A gente não é igual, a gente é ser humano, cada um erra. Realmente a gente erra, a gente não é perfeito. Né? Mas é esse diálogo, é o principal para qualquer relacionamento, na verdade, né? Com amigo, no trabalho. Porque senão, eu acho que ele interpretou, e aí
se você não falar, a pessoa nunca vai saber. É, isso aí. Maravilhoso, perfeito. Então eu vejo assim, chegamos ao fim, a mulherada tá fervendo aqui nos comentários. E então, de tudo, eu entendo que a pessoa que sofre abusos, ela não deve sofrer calada. Ela deve se expor, ela deve buscar ajuda. Nesse buscar ajuda, ela tem que ter o bom senso de não buscar ajuda na vizinha fofoqueira, no entregador do gás, né? Em alguém que não tenha um norte para poder orientar ali na situação, né? Então, se ela conhece, né, tem um pastor, tem alguém que ela confie para a sua vida espiritual, vai, mas procura um psicólogo, procura uma amiga sensata, que tenha um casamento equilibrado, que não seja uma pessoa que se submete a ser dominada, abusada, né? Porque senão igual com igual dá o caos, né? Então, o saber falar é até assim, saber falar com o cônjuge e saber expor a sua situação para saber uma fonte segura para receber uma ajuda. Mas para ter o fortalecimento, né? Se a situação já degringolou, não se submeta a chegar a ser morta, né? Para poupar. Colocar em risco, né, de vida. Porque a pessoa, muitos acha que é aquilo, a gente sempre fala assim, a felicidade não está no outro, está dentro da gente. Então, acha que só vou ser feliz se eu estiver com ele. Porque em alguns casos a pessoa fala assim, se você largar de mim eu vou me matar. Né? Então, às vezes ela permanece naquele relacionamento, a pessoa vai falar que se matar, mas se ela não está feliz, né, a gente tem que ser feliz sozinho, em primeiro lugar, nem buscar, né, a felicidade no outro, na verdade. Então, você tem que estar bem assim, casado isso, né? Bem certinho para que você não tenha conflito. Amém. Maravilha. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Realmente alguém que encanta pelo sorriso, pela simpatia, cativa, né, pela sua doçura, mas assim, que realmente atrai a atenção da gente pela sua qualificação, né, pela sua paixão, pelo que você faz, e isso eu creio que já abençoa muitas vidas, né, já traz vida para muitas pessoas, e eu profetizo que isso seja para milhares e milhares e milhares de vidas, que através da sua vida, da sua capacitação profissional, de todo o seu empenho, você consiga trazer vida para milhares de pessoas que estão aí já desistidas, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos lá, nessa parceria. Eu gostaria, junto com você, de orar com essas pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu digo pessoas porque tem alguns homens aqui, e depois muito mais pessoas nos ouvem porque fica gravado. Então, nós sabemos que a psicologia é uma ferramenta sobrenatural para trabalhar o ser humano, e nós sabemos que a palavra de Deus é uma ferramenta sobrenatural para trabalhar o ser humano. Porém, elas se tornam muito mais fortes e eficazes quando estão juntos, né? Então, que realmente seja abertamente para a gente desfrutar de tudo aquilo que Deus nos põe aí como instrumentos para vivermos melhor, né? Então, tá Exatamente. Mulherada, vocês que nos ouvem, que você possa ter tirado proveito desse bate-papo, dessa conversa, aquela que sofre algum tipo de abuso emocional, né? A gente diz violência doméstica, mas é aquele abuso, aquela agressividade, seja verbal, seja física, seja só no sentimental. Se você sofre alguma agressão dentro da sua casa, não viva isso sozinho, né? Encontre pessoas aliadas que possam ali ser um apoio nessa vida dura, porque a situação vai ter que melhorar.
assim não é vida, né? Se não morreu no corpo, já morreu nas emoções, já morreu no espírito, já está morto. Então, vamos buscar ressuscitar e ter vida novamente. Eu creio que a Jaque tem sempre um espaço na agenda para uma paciente nova, um paciente novo. E eu, como pastora, tenho sempre um tempo de qualidade para poder estar ouvindo, orientando, orando, jejuando e labutando, para que as famílias não se dissolvam, mas permaneçam muito bem estruturadas em Deus e no emocional. Não é mesmo, Jaque? Exatamente, é isso mesmo. Então, e vamos... assim, deixar aberto, se alguém quiser mandar mensagem, quiser entrar em contato para ter um acolhimento, pode entrar em contato. Eu sempre deixo nas palestras, ou algumas coisas que eu falo, sempre ter essa abertura, né? Porque às vezes a pessoa não conhece nenhum psicólogo, né? E ela tem receio. Então, assim, eu fico aberta, realmente, se alguém quiser conversar, tirar dúvidas, no particular, pode me chamar. Maravilhoso. Então, mulheres, junto conosco, curve a sua cabeça, coloque suas mãos sobre teu coração, se você pode. Se você se identificou com alguma situação assim, não seja mais prisioneira disso tudo. E se você nunca viveu algo assim, é o momento de você dar graças ao Senhor, graças a Deus, por uma vida realmente de privilégio. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agora unimos a nossa fé, nos colocamos diante do Senhor, Pai, agradecidas por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu nesse bate-papo. Muitas de nós nos identificamos com algumas das situações aqui faladas. Pai, o Senhor só aponta problemas das nossas vidas quando o Senhor tem também uma solução para nos dar. Não existe beco sem saída que possamos estar se o Senhor estiver conosco. O Senhor sempre nos tira das enrascadas. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos para que todo aquele que sofre violência dentro da sua casa, Senhor, dentro do seu casamento, dentro dos seus relacionamentos, Pai, vem despertar essa pessoa violenta para que ela possa entender que o Senhor não a formou dessa maneira, se existe algum trauma nessa pessoa, se existe algum gatilho que desencadeia isso tudo, que o Senhor, Pai, possa despertar através do Teu Espírito para que essa pessoa procure ajuda, para que ela queira mudar, para que ela decida mudar, para que ela possa desfrutar de uma vida agradável, leve, feliz, Senhor. Ter uma família estruturada. Na nossa velhice, todos nós queremos estar acompanhados. Se nos nossos melhores dias não construirmos um relacionamento sólido, Deus, na velhice estaremos solitários, Pai. Então, que o Senhor toque nesses corações violentos, que o Senhor dê a direção, que o Senhor mostre, Deus, realmente uma oportunidade de se reformularem, Deus, e de ser somente um testemunho daquilo que foram em uma vida aprovada no hoje. Essas pessoas que são agredidas, essas pessoas que são as vítimas, Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalha nesse emocional. Ressuscita, Senhor, essas emoções, essas vidas, desperta para a vida que o Senhor dá aqui na face dessa terra, para que não se encontrem mais desistidas e nem, Pai, submissas a uma vida realmente desfavorável, uma subcondição de vida nessa terra, Pai. E o Senhor vai de encontro a esses corações, dando força. Ressuscita o relacionamento dessas pessoas agredidas com os seus familiares, com os seus amigos, com a sua roda social, Pai. Trabalha nessa autoestima, Deus, para que haja vida nessa pessoa novamente. E assim nós cremos, Deus, que cada um fazendo a sua parte, cada um buscando no Senhor também e ajuda correta para as suas emoções, para o seu psique, Pai. Todos chegarão a desfrutar de uma vida boa,
perfeita e agradável sobre a face desta terra. Teremos muito mais famílias bem ajustadas, Senhor, do que famílias conflitantes. Assim nós cremos que o Senhor tem poder para fazer, Pai, e nós já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus! Que coisa boa! Amém. Muito bom. Jaque, muito obrigada, foi precioso esse tempo. Eu quero marcar com você outros bate-papos, porque tem muitas outras áreas, é um leque vasto dentro da psicologia, que assim as pessoas desconhecem que existe ajuda para todas as coisas, né? Então, vamos lá, eu vou te chamar outras vezes. Que delícia! Foi bacana, foi muito bom, muito prazeroso. Ai, muito obrigada. Feliz. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Aqui, Amém. a Angélica, Fran, Elô, Camila, todo o pessoal que você já teve contato, a Odete, que trabalha comigo, a Bia, que, né, da nossa célula, que você conhece, a dona Marinês, a mãe da Fran. Que delícia! As queridas, amo. Ai, que saudade. A Beth, que é uma... Eu falo que a Beth é parente, né? Porque a Beth ela também vinha na nossa célula há um tempo atrás. A Beth, a Marisa, a irmã dela, elas são parentes sem ser do mesmo sangue. Elas acolheram o pastor Luiz Fernando quando ele chegou em Bauru aqui, primeira vez, né? Cachorrinho caiu da mudança, onde vou? E a Beth, ela é casada com o primo da minha sogra. E então os pais dela acolheram o Luiz lá e assim formou um laço de amizade muito lindo, né? Então realmente existem amigos mais chegados que irmãos. E a Beth, a família, Marisa, Fernando, todo mundo é chegado assim. Dona Sônia está por aqui, tem uma mulherada. Depois você olha os comentários e eu sei que ainda vai render muito esse bate-papo. Beijão, Jaque, muito obrigada. Beijo. Você quer se despedir da mulherada, agora é a hora. Ai, beijo, gente, obrigada mesmo. E que, se você, o que eu falo assim, se você não está passando por isso, alguém próximo de você pode passar por uma situação, então seja uma rede de apoio para essa pessoa também, né? Seja ali uma rede de apoio que esteja ajudando, aconselhando. Então é isso que eu tenho para falar. Maravilhoso. Beijo. Beijo, mulherada. Deus abençoe. Até o próximo Cá Entre Nós. Graça e paz. Pai, leva-me ao Santo dos Santos, aqui não vou me contentar. Pai, esconda-me em tua presença, onde enfim posso me encontrar.